Nação, eu sou o Fabrício Lopes e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a chegada do Everton Cebolinha, do Montiel, do Luca Orellana, quero falar também sobre o Bruno Henrique, uma provável saída dele, e quero falar também como é que nós podemos montar o time do Flamengo para o segundo semestre, porque a gente sabe que a janela de transferências ela só abre dia 18 de julho. Então, até dia 18 de julho tem muita coisa para acontecer ainda, mais reforços podem chegar. E depois da janela aberta, como que vai ficar o time do Mengão queridão? Eu quero mostrar tudo isso para vocês, até para vocês colocarem nos comentários se vocês aprovam o novo Flamengo, se vocês não curtem o novo Flamengo, mas é importante destacar que é muito legal a gente conversar, a gente trocar essa ideia sobre jogadores que podem vir para o Flamengo. Afinal de contas, a gente quer sempre o Flamengo mais forte. Mas um Flamengo mais forte não depende só dos jogadores. Depende também de uma reformulação no atual elenco do Flamengo. Depende também de uma reformulação na gestão de futebol do Flamengo, no departamento médico do Flamengo. Então, a gente pode debater, a gente deve conjecturar um Flamengo mais forte no segundo semestre. Devemos falar, sim, de tudo que é notícia do Flamengo, mas não devemos esquecer que é necessário continuar protestando nas redes sociais, continuar pedindo para a saída de jogadores que não contribuem em nada para o nosso Flamengo. É preciso continuar pedindo para a saída de dirigentes que não colaboram em nada com o Flamengo, muito pelo contrário, às vezes até atrapalham, para um departamento médico melhor, para uma comissão técnica melhor. A gente não pode ficar só vislumbrando os jogadores, porque jogadores sem estrutura dificilmente ganham campeonato, tá? Antes da gente partir para as informações, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Esse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, inscreva-se, ele é gratuito. Você pode apertar nele que você não vai ser cobrado em nada, muito pelo contrário, você vai estar nos ajudando a continuar crescendo aqui no YouTube. Se você está assistindo na TV, para um minutinho só, vai no seu celular, no seu PC ou no seu computador, clica no botãozinho aí, inscreva-se e ajuda o nosso canal. Eu sei que tem muitas pessoas também que assistem vindas do Fla Nação VVP, que são inscritas lá, mas que não se inscreveram aqui ainda. Ajuda o nosso canal a crescer, bora se inscrever, são conteúdos diferentes os que a gente posta no Fla Nação VVP do que a gente posta aqui. Então vocês têm dois canais diferentes para poder tratar as informações do Mengão queridão. Então bora se inscrever, dá essa moral pra gente. E agora, para finalizar e a gente entrar de vez em todas as notícias que eu tenho para passar para vocês sobre o Flamengo, vai o recadinho do BR4Bet, a melhor casa de apostas parceira do Resenha Rubro-Negra. Espia só! Vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, tá aqui na descrição do vídeo. E para você se divertir hoje, não tem jogo do Mengão queridão hoje, né? Mas tem Holanda e País de Gales, Polônia e Bélgica, Inglaterra e Hungria, Alemanha e Itália, além dos jogos Juventude e Santos, Bahia e Chapecoense. Tá esperando o quê, galera? Clica na descrição do vídeo aqui, faz o seu cadastro lá e se divirta com a BR4Bet, o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito. Nação, por incrível que pareça, ontem o Avaí venceu o Botafogo fora de casa por 1-0 e com isso o Avaí abandonou a zona de rebaixamento, empurrando o Botafogo para a 17ª colocação, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, e o Cuiabá para 18º lugar. O detalhe é que Cuiabá e Botafogo têm os mesmos 12 pontos do Flamengo. Flamengo, na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, enfrenta amanhã a equipe do Cuiabá. No resultado não pode ser outro a não ser a vitória do Flamengo. O Flamengo precisa vencer para fazer 15 pontos e dar uma estilingada dessa zona de rebaixamento aí, porque não dá
para ficar aonde o Flamengo tá, com o elenco que o Flamengo tem. E nesse vídeo de hoje aqui eu quero muito falar sobre isso com vocês, sobre o elenco que o Flamengo tem e sobre o elenco que o Flamengo pode estar montando para o segundo semestre, com chegadas e saídas de jogadores. Antes, deixa eu avisar vocês o seguinte, eu acordei hoje pela manhã com várias mensagens já, lá para as 10 para 5 da matina, falando sobre o Diego ter um problema de cálculo renal e que passaria hoje por uma cirurgia agora à tarde. Eu tive que aguardar a assessoria de imprensa acordar, levantar, porque esse tipo de informação a gente só sabe com clareza e com veracidade se a gente pega ela de dentro do clube. Então eu perguntei à assessoria de imprensa se essa história da cirurgia do Diego para se livrar de um problema de cálculo renal hoje à tarde, se era verídica e como é que estava a situação do jogador. A assessoria de imprensa do Flamengo me informou que o Diego não tem problema nenhum de cálculo renal, que essa notícia é fake news, que ele não vai fazer cirurgia nenhuma na parte da tarde. Então eu gostaria de esclarecer para vocês, já deixei nas minhas redes sociais a informação também, e agora eu estou passando para vocês que eu sei que tem muitas pessoas que estão preocupadas com a situação do jogador, se o jogador vai desfalcar o Flamengo, se não vai. Não, não vai. Para a alegria geral da nação, não, o Diego está muito bem e não vai fazer cirurgia de cálculo renal, tá? Agora vamos entrar direto na questão aí do mercado da bola. Faltam 1 mês e 4 dias para a janela de transferências abrir. É indiscutível que o Flamengo precisa sim de reforços, mas é como eu falei lá no começo, os reforços não vêm apenas na forma de jogadores, vem também através da reformulação do departamento médico, da reformulação do elenco rubro-negro, da reformulação do comando do departamento de futebol do Flamengo, da comissão técnica que vai servir ao técnico Dorival Júnior e ao planejamento que vai ser feito para o segundo semestre do Flamengo. Então é muito importante a gente continuar cobrando. Continua, viu o Landim na rua? Continua cobrando, continua pedindo modificações. Vocês não têm noção do quanto o Landim se irrita com cobranças. Ele não aceita ser cobrado, ele se acha o menino perfeito. Então, quanto mais cobranças tiver, e aí eu reforço, sempre sem violência. Cobrança na moral, na boa, sem violência. Cobrem. Viu o Landim na rua? Cobra. Fala. Pode até mandar o vídeo aqui para mim de vocês cobrando que eu coloco aqui. Quanto mais cobrança, mais atento eles estarão e mais bem pro Flamengo a gente fará. Bom, vamos entrar direto no assunto então, que eu sei que vocês estão malucos para saber do que eu vou falar. O primeiro jogador que eu quero conversar com vocês é sobre o meia Luca Orellana. Ele é argentino, tem 22 anos, é meia e é canhoto. Pelo mapa de calor que vocês estão vendo aqui, já dá para vocês perceberem que ele não é o substituto do Arrasca. Ele não joga do meio para a esquerda. Ele não faz essa movimentação, tá? Ele faz a movimentação do centro para a direita e não do centro para a esquerda, ok? Então ele não é o substituto do Arrascaeta. Ainda assim é um meia muito habilidoso, que tem o passe longo, o drible e a velocidade como seus pontos mais característicos. No ano passado, em 24 jogos, 14 ele foi titular, fez 3 gols e deu 3 assistências. É muito bom jogador o Luca Orellana. Acontece que quem está na frente para contratar o Luca Orellana é o São Paulo, que já fez até uma proposta para o Vélez. 4,5 milhões de dólares. O Vélez prontamente recusou, mas pelo que eu apurei, o São Paulo pode voltar à tona com uma nova proposta. O Vélez quer por esse garoto 8 milhões de euros e não 4,5 milhões de dólares. O Flamengo não fez proposta nenhuma ainda ao Vélez, apenas consultou, apenas sondou para saber a situação do jogador. Eu gostaria muito que o Flamengo investisse num jogador desse que não é promessa. É um jogador já que é realidade no time do Vélez, apesar de ainda não ter uma larga sequência de jogos na equipe, é um jogador que já é realidade. Todos na América do Sul observam esse moleque e daqui a pouquinho, num piscar de olhos, a Europa vem e leva ele embora, ou a MLS vem e leva ele embora, ou a Liga Mexicana, que está passando por uma reformulação, um rejuvenescimento dos elencos, pode vir e pode acabar levando o Lucas Orellana. Se eu sou o Mengão queridão, eu pegava o jogador agora, ia dar 10 milhões de euros no Andréas Pereira. O pior é assim, eu não gosto de apelidar jogador nenhum,
mas todo mundo que conversa sobre Andréas Pereira chama ele pelo apelido. E aí agora eu fico nessa, quase que eu chamo ele pelo apelido, eu acho isso muito feio, não gosto não, mas quase que saiu o apelido do Andréas aqui. Mas enfim, ia pagar 10 no Andréas, paga 8 no Luca Orellana. Garanto que vai ser muito melhor o investimento, você vai ter um ganho técnico com o jogador dentro de campo, porque é habilidoso, vai forçar o Everton Ribeiro a jogar mais bola, porque o Lucas Orellana, ele não é o Marinho, não é um ponta velocista, ele é um meia, ele é um cara que cai da direita para o centro. Então ele faz exatamente o que o Everton faz. Olha a mancha dele na tela na defesa, ó. Ele também ajuda no sistema defensivo. Então, faria com que o Everton ficasse muito mais esperto. Poderia fazer o Everton até jogar mais bola, fazer o Everton voltar aos anos de 2019, quem sabe, quando ele era chamado de Messi do Flamengo. Ou perder a vaga de uma vez e o Orellana detonar do lado direito. Para mim seria uma excelente contratação, mas sem iludir ninguém. O Flamengo não fez proposta, nem conversou com os principais líderes do Vélez. O SIM, Centro de Inteligência de Mercado do Flamengo, apenas fez uma sondagem sobre o jogador. Já bota aí no comentário e no chat aí também, se vocês acham uma boa o Luca Orellana e por quê. Bom, beleza, o Luca Orellana pode estar vindo, o Everton Cebolinha está muito próximo do Flamengo, eu expliquei toda a negociação para vocês no vídeo de hoje cedo, então está muito próximo dele chegar no Flamengo, mas tem outro jogador também que o Flamengo está de olho e que eu já falei aqui com vocês. É o Gonzalo Montiel. Gonzalo Montiel é um lateral direito, ex-River Plate, que deita, mas deita fácil na América do Sul. Eu não consigo entender como ele não está arrebentando na Europa. Para mim, Gonzalo Montiel é top 3 dos melhores laterais direitos do mundo. É jovem ainda, tem 25 para 26 anos e o Flamengo está tentando a sua contratação. O Flamengo tentou, como eu falei que o Flamengo tentaria, a opção de empréstimo com opção de compra. E o Sevilha disse que não, obviamente. Segundo o Júlio Miguel Neto, o Flamengo vai tentar uma nova investida nele. Segundo o que eu apurei, o time, o presidente do Sevilha, ele não tem problema nenhum em negociar jogador nenhum. Apesar do Gonzalo Montiel estar matando a pau. Está deixando muitas vezes o ex-capitão da equipe, jogador mais experiente, ídolo do Sevilha, Jesus Navas, no banco de reservas, de tanto que ele está jogando bola. Mas o presidente não vê nenhum problema em poder negociar quaisquer jogadores do Sevilha, desde que paguem aquilo que ele quer. O Sevilha terminou na 4ª colocação do Campeonato Espanhol da temporada passada, recebeu muito dinheiro, chegou também às fases finais ali da Champions League, sendo eliminado, esqueci o nome do time que o eliminou, mas chegou até as fases finais, ou seja, acumulou uma grana boa o Sevilha no ano passado. Então os caras não estão com o pires na mão pedindo dinheiro para ninguém. Ou você paga o que eles querem ou você negocia partindo do princípio que eles querem. Pelo Gonzalo Montiel, o presidente do clube já sinalizou que qualquer 15 milhões de euros tira ele de lá. Mas o Benfica sinalizava que só sairia de lá, que o Everton Cebolinha só sairia de lá por 20, 21 milhões de euros. E agora os caras estão aceitando negociar por 16. Então quer dizer assim, que se houver uma lábia boa, se houver o time perfeito, o Flamengo pode tirar o Montiel por um valor bem abaixo desse que o presidente do Sevilha está pedindo e ainda conseguir parcelar. Montiel, para mim, como eu falei, é top 3 dos jogadores da lateral direita no mundo. Eu não vejo outro lateral tão bom quanto o Gonzalo Montiel. Você vê? Coloca aqui nos comentários, escrevam aqui se vocês concordam comigo ou não sobre Gonzalo Montiel. E aí, a gente tem em contrapartida uma provável saída do Bruno Henrique. Provável, porque ainda não há propostas no Flamengo. Pode ser que aconteça nos próximos dias a gente ter uma proposta do Flamengo pelo Bruno Henrique, mas por enquanto há muita especulação de que o Fenerbahçe estaria interessado no meio atacante rubro-negro. O Bruno Henrique tem 31 anos, pode não estar fazendo uma temporada maravilhosa, mas ele tem em 21 jogos 3 gols e 6 assistências. Só na Libertadores ele tem participação direta em 6 gols do Flamengo na fase inicial da competição sul-americana.
Eu acho que o Bruno Henrique ainda tem muito a dar para o Flamengo. Não acho que é o momento de vender o Bruno Henrique, ainda mais pelos valores que se diz 6, 7, 8 milhões de euros. Com esse valor, você não contrata absolutamente ninguém tão bom quanto o Bruno Henrique. Então, eu acho que o Flamengo deveria permanecer com o Bruno Henrique, não deveria vender o Bruno Henrique. O Flamengo deveria pensar primeiro no Léo Pereira, no Gustavo Henrique, no Rodinei, no Maurício Isla, no Diego Ribas, no Diego Alves, no William Arão, esses jogadores que a gente sabe que não tem condições, que já expirou a validade deles dentro do Mengão Queridão, antes de se mexer no Bruno Henrique, até mesmo mexer em medalhões que vieram e que não deram absolutamente resultado nenhum. Sou fã do Davi Luiz, mas até agora não sei a que veio o Davi Luiz, nem sei para que veio, porque não tem jogado o futebol que a gente espera que ele jogue. Então, para deixar bem claro, eu sou totalmente contrário à saída do Bruno Henrique por menos de 15 milhões de euros. Ah, Fabrício, mas está trazendo o Everton Cebolinha, tem que mandar o Bruno Henrique embora? Não necessariamente. Vamos dar uma espiada em como pode ficar o time do Flamengo para o segundo semestre? Eu me amarro nesse momento. Olha esse campo de futebol aqui, vazio, deserto, mas vai ter muito craque passando por aqui. Gente, eu me empolgo sempre que eu vou mexer com o time do Flamengo, sempre que eu vou ver a possibilidade do Flamengo ficar mais forte. Mas a gente tem que lembrar sempre, obrigação de torcedor é cobrar para que todo o entorno do Flamengo dê suporte para os jogadores crescerem e ganhar títulos. Então, assim, eu vou montar aqui o campinho do Flamengo do segundo semestre, vou montar empolgado, porque eu amo o Clube de Regatas do Flamengo, e quando eu vejo esse campo aqui, quando eu vejo os jogadores que eu vou colocar aqui, eu já fico alucinado, eu já fico pensando em quantas vitórias virão. Mas a gente tem que ter o lado responsável, o lado de saber que é importante continuar cobrando. Viu o Landim na rua? Cobra ele, pode filmar e mandar o vídeo para mim que eu posto aqui, inclusive, sem violência, sem ofensa, só cobrando para ele melhorar o Flamengo e deixar o Flamengo voltar a ser aquilo que o Flamengo era, ok? Então vamos lá, vamos ver como que eu vou bolar esse time do Flamengo aqui para o segundo semestre, nação. Bom, o meu goleiro para o segundo semestre é o Santos. Mesmo achando que o Diego Alves tem condições de tomar a posição, por enquanto, para mim, eu confio mais no Santos. E aí já vai uma informaçãozinha também. O Santos voltou a treinar hoje novamente, normalmente. Não há mais jogadores do departamento médico. O Matheus França já está entregue ao departamento de fisioterapia. Fez trabalho no campo hoje. Não deve está à disposição do Flamengo por um bom tempo ainda, mas já não está fazendo nada de recomendações médicas. Ele já está fazendo a parte física. Não está entregue à comissão técnica, mas já está na parte física. O mesmo vale para o Fabrício Bruno. Ainda não foi entregue para a comissão técnica, não deve estar à disposição amanhã, mas para os próximos 2 jogos do Flamengo ele já deve aparecer liberado para o Dorival Júnior. Então hoje, no departamento médico, nós não temos mais ninguém. Estamos na fase de transição ou na fase final do jogador para que ele seja liberado para o técnico Dorival Júnior. Então, para mim, hoje, o goleiro titular do Flamengo é o Santos. Tá? Acho que o Santos tem que melhorar muito também, porque o Santos não fala com o sistema defensivo, joga muito calado, precisa falar, precisa gritar com a zaga, precisa dominar a zaga do Flamengo. Falta isso para ele, falta isso para o Hugo também. Na lateral direita, o meu jogador para o segundo semestre é o Gonzalo Montiel, e eu tô torcendo demais para a diretoria conseguir concretizar essa negociação. Porque, gente, o que o Flamengo vai ganhar com o Montiel não tá no gibi. É muito, mas muito habilidoso e muito, mas muito bom lateral direito mesmo esse cara. Na zaga, Rodrigo Caio, do lado direito, com o Pablo do lado esquerdo. O Pablo vacilou muito no último jogo que ele participou, jogo contra o Fortaleza, mas a gente conhece como o Pablo joga, é um jogador viril, é um jogador forte, não é de cometer aqueles erros. Foi bizarro a participação dele naquele jogo. Duvido fazer uma outra participação
tão bizarra quanto ele fez. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Não dá mais para o Felipe Luiz, na minha humilde opinião. Como primeiro e único volante, para mim, João Gomes. Na frente ali da zaga, correndo mesmo. Limpador de para-brisa, de um lado para o outro. Porque o que vem daqui para frente é um caminhão de jogadores maravilhosos. Everton Ribeiro, jogando na sua, pelo lado direito, meia pelo lado direito. Arrascaeta, jogando centralizado, né, trocando até de posição ali com o Gabigol, aparecendo como um meia infiltrado ali, fazendo gols. Everton, o Cebolinha, jogando na meia esquerda, que é onde ele tem hábito de jogar, que é por onde ele gosta de atuar. Ô Fabrício, você montou um time aí, mas onde o Bruno Henrique vai entrar? Gente, é muito importante eu contar o número de jogadores, porque para eu colocar 12, 13 jogadores, eu não mudo de roupa. A empolgação aqui tá tomando conta de mim. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem vaga ainda para 2 jogadores, né? Um deles, obviamente, é o Gabi, que vai jogar aqui dentro da área. Mas se o Everton Cebolinha tá lá, o ideal seria o Gabigol jogar com o Pedro e a gente se livrar do Bruno Henrique. Neca de Futibiriba. Nós podemos trazer o Bruno Henrique para jogar... Nós podemos trazer o Bruno Henrique para jogar dentro, mais dentro da área junto com o Gabigol, sem problema nenhum. O Bruno Henrique também pode fazer funções de centroavante e a gente sabe que esses 5 jogadores de frente, esses caras aqui, eles podem se movimentar o tempo todo. O Cebolinha pode subir para a ponta com a Arrascaeta caindo na meia esquerda, ó. Isso daqui pode acontecer, o Cebolinha subir, pro Arrasca abrir aqui também, o Everton vir aqui mais pro meio, com o Gabi abrindo mais, com o Bruno Henrique jogando mais central, enfim, esses caras trocam de posição o tempo todo, então cabe todos eles, dá para jogar com todos eles, dá para fazer um Flamengo competitivo jogando com todos esses jogadores aqui. Por quê? Porque no momento que a gente estiver atacando, a gente vai estar atacando nessa linha que eu estou colocando para vocês, com o Everton Ribeiro e o Everton Cebolinha um pouco abaixo do Arrascaeta, mas todo mundo subindo junto. E os dois, Gabigol e Bruno Henrique ali, deixando a vida dos nossos adversários totalmente confusas. Na hora de defender, aí o João Gomes está aqui sozinho, o Everton Ribeiro fecha aqui na direita, o Cebola fecha aqui na esquerda, o Arrasca volta um pouquinho mais aqui no meio, o Bruno abre para fechar ali na esquerda, o Gabi abre para fechar aqui na direita e a gente defende nesse bololô que vocês estão vendo aí. Deixa eu dar uma diminuída nos atletas aqui para o bolo não ficar tão complicado assim, senão fica difícil até de entender. Mas a gente pode defender dessa maneira que eu estou mostrando aqui. 3 jogadores fechando a passagem aqui na frente, o Everton Cebolinha volta para ajudar o João Gomes pela esquerda, o Everton já faz isso, volta para ajudar o João Gomes pela direita, Pablo e Rodrigo Caio fechando a zaga aqui, e aí a gente defende dessa maneira aqui, tá? Com 3 jogadores mais à frente, mordendo a bola, com a Arrascaeta podendo voltar mais, o Bruno também, e na hora de atacar, aí ó, o Bruno Henrique se mete na área, o Cebolinha sai para trabalhar junto com o Ayrton Lucas, o Gabi se mete ali para dentro da área também, o Everton sai para trabalhar com o Gonzalo Montiel e o Arrasca avança pelo meio. Gente, isso é uma seleção. Isso é... Olha esse time. Olha isso daqui. Isso é uma seleção. É um timaço. Fala a verdade, não tem jeito de perder com esse time aqui. E pelo lado direito, a gente ainda pode ter inclusive a chegada do Luca Orellana, que por enquanto não passou de uma especulação, de uma sondagem do Flamengo, mas quem sabe o Flamengo pode se animar e acabar trazendo o moleque. Eu acho que valia a pena a gente insistir nesses jogadores, eu acho que vale a pena o Flamengo tentar. E olha, nessa escalação aqui, eu tenho só 2 reforços, hein? Só o Montiel lá embaixo com a 53 e o Everton Cebolinha aqui, ó, com a 52.
Fora isso, eu não tenho mais nenhum reforço chegando no meio do ano. E olha como o time do Flamengo ficaria forte. Ficaria forte se a gente tiver o entorno todo trabalhando para eles e por eles. Por isso é importante a parte do departamento médico, a parte do departamento da comissão técnica do Dorival Júnior, a parte lá de cima dos caras que comandam o futebol do Flamengo. É preciso o Landim estar alerta. O Landim está na limiar entre ter um time que vai ganhar muita coisa e ter um time extremamente fracassado. Concordam comigo? O posicionamento dos jogadores está legal? Como vocês posicionariam o Flamengo? Coloca nos comentários que eu vou ler todos, valeu? Nação, por enquanto é isso. Fica aqui o meu forte abraço, pedido para você deixar o seu like, comentar, se inscrever, não custa nada, você só ajuda o nosso canal. Fiquem com Deus, saudações rubro-negras!